Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido você a se colocar de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor dê direção, que o Espírito Santo nos ajude neste momento a abrir o nosso coração para este momento de adoração e momento de ouvir a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós, neste momento, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, por estar aqui esta noite, Senhor. Talvez um dia corrido, dia trabalhado para muitos, Senhor. Outros talvez estavam em casa, mas estamos aqui esta noite pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça sobre nossas vidas, Pai. Nós pedimos ao Senhor entendimento esta noite, Senhor. Espírito Santo, abra o nosso coração. Entra no nosso coração e faz cada palavra dita esta noite aqui, Senhor, entrar na nossa vida, Pai. E que possamos, Senhor, verdadeiramente entregar todo o nosso ser a Ti neste momento. E não somente neste momento de culto, mas em todo momento de nossa vida. E que ao sair aqui esta noite, Senhor, nesta porta, que cada palavra pregada, cada palavra ensinada, Senhor, venha estar no nosso coração, venha estar na nossa vida, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Espírito Santo, nos guarda, Senhor, neste momento. Guarda os nossos familiares, aqueles que ainda estão por chegar. Senhor, guarda os vizinhos desta igreja, meu Pai. Espírito Santo, que convence o ser humano do pecado, que cada lugar deste planeta, onde há uma alma desejosa de ouvir a Tua voz, que levante um servo Teu, Senhor, para pregar a Tua palavra. E que este momento, Senhor, de adoração a Ti, não venhamos nós perder o foco, não venhamos nós, Senhor, dar atenção a qualquer outra coisa, a não ser a este momento de adoração, Senhor, a este momento de ouvir a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, em Isaías, no capítulo 1, glória a Jesus. Isaías, no capítulo 1, versículo 1, até o 4, amém, glória a Deus. A visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouçam, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu Senhor. Porém Israel não conhece, meu povo não pensa. Ah, nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Glória a Deus. Podem sentar Só eu queria pedir para dar só uma... Essa luz está bem no meu olho e está refletindo no meu óculos, eu não estou enxergando os irmãos. Glória a Jesus. Obrigado, irmão. Agora eu estou enxergando os irmãos, estava refletido no meu óculos. Essa palavra aqui, irmãos, ela é tremenda. E ela é para os nossos dias. E ela foi escrita em aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E é atual. Se a gente perceber o que está acontecendo com a humanidade hoje, foi o que eu li aqui, irmãos. O povo de Deus, e não somente o povo de Deus, mas a sua criação, tem se afastado de Deus, tem abandonado a Deus. E muitos filhos de Deus também têm abandonado a Deus. Isaías foi chamado neste momento em que o povo achava que estava fazendo tudo correto.
Eles estavam cultuando a Deus, fazendo sacrifício a Deus. E se a gente for mais para frente um pouquinho, vamos perceber que Deus diz: eu não estou me agradando do culto de vocês. Eu não me agrado dessas ofertas. Chega de sangue, eu não quero mais saber disso aí. O que eu quero é um coração quebrantado. Não haveria necessidade de sacrifício, isso eu estou falando no Antigo Testamento. Não haveria necessidade de sacrifício naquela época, se o povo dobrasse seu coração realmente, verdadeiramente a Deus. E como a palavra de Deus fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Que nós venhamos ser obedientes à palavra de Deus. Isso é para nós, irmãos. Porque não tem nada melhor do que obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é um pai. Ele é o nosso pai. E me diga um pai que quer o mal para o seu filho. Se o pai repreende, o pai vai lá dar uma varadinha, é porque ama, porque é correção, quer corrigir. E o nosso pai quer nos corrigir. É uma palavra que eu fiquei no meu coração assim: Senhor, será? Eu sei que é pouquinhos minutos, né, mas meu coração estava aqui. Aproveita este momento. É pouco, mas aproveita este momento. E que nós venhamos aproveitar este momento agora de adoração, 1 hora de adoração a Deus, de ouvir a sua palavra, atentar o nosso coração para o estudo da palavra de Deus. E não venhamos fazer como esse povo, que achavam que estavam fazendo o correto, cultuando a Deus. E Deus os chamou. Por quê? Porque eles não estavam dando atenção ao que verdadeiramente é importante. E se algum de nós aqui, ou até eu, né, acredito que essa palavra é para mim. Se em algum momento, né, nós venhamos deixar de dar atenção à palavra de Deus, neste momento de culto aqui, Deus está nos chamando a atenção, o Espírito de Deus está nos chamando a atenção, para que venhamos dobrar a nossa atenção, redobrar a atenção, para que ao sair daquela porta ali, não venhamos esquecer de tudo que foi falado aqui. Que cada palavra pregada aqui esta noite venha servir, e não venhamos pegar uma porção somente não, isso serviu, não. A palavra de Deus, ela é completa para a nossa vida, ela não é em porções. Pegamos toda a palavra de Deus esta noite, guardamos no nosso coração, como em Salmo 119, mas guardamos e praticamos. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Paz do Senhor, irmãos. Você pode se colocar de pé? Jesus, que é a fonte da água viva, na qual nós nunca mais teremos sede. Essa fonte está nesse lugar. Que nós possamos mergulhar nesse momento, entrar em sua presença e sentir a sua glória, sentir o seu amor. Como nosso irmão falou, aproveite esse momento. Aproveite essas horas que estamos diante dele. E vamos falar com o nosso Mestre. Vamos adorar a Ele porque Ele está aqui. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde o rio passar,
Diga: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. E eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Essa água cura, essa água restaura, esse rio transforma, esse rio limpa. E esse rio está nesse lugar. E esse rio está nesse lugar. Oh, Jesus, e nós queremos mergulhar mais fundo. E nós queremos mergulhar mais fundo nesse rio. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
por gerações. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. E três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E sobre todo nome, sobre todo nome é o céu. E tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, e quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Tu és grande, Senhor, e não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus maior que o nosso Deus. Tu és adorado aqui, Jesus. E nós queremos ouvir mais uma vez a sua voz. Nós queremos aprender mais uma vez com a tua palavra. Os nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos e abram suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 4, é a nossa 11ª lição, né, do nosso estudo de Hebreus, 11º encontro. Estamos no versículo 4 ainda, versículo capítulo 6 ainda. E provavelmente a gente não vai conseguir terminar esses 4 versículos hoje. Talvez a gente deixe para semana que vem, para daqui 15 dias. Dada a complexidade desse texto, você lendo de uma forma superficial parece ser muito claro, mas ele esconde verdades profundas aqui. E talvez uma das doutrinas bíblicas mais negligenciadas na história da Igreja Reformada, pós Martinho Lutero, João Calvino, onde as doutrinas, né, da fé foram sistematizadas. Mas a gente vai tentar
fazer isso com clareza, com calma, para que todos nós possamos entender. Está desligado? Está baixo? Está melhor assim? Então vamos ler então o texto. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a benção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Irmãos, a gente terminou semana retrasada falando sobre a maturidade cristã, lembra? E a gente falou que nós negligenciamos o estudo da palavra, o ensino, e a gente foi trabalhando esse ponto, e que a gente deveria ser maduros. O autor fala que chega num ponto que eles deveriam estar ensinando, mas eles estão aprendendo ainda os fundamentos da fé, as coisas mais simples. E a gente falou sobre maturidade, o conhecimento da verdade, o estudo da palavra de Deus. Porém, eu acho que ficou uma ponta solta, e eu queria amarrar nessa quarta, e que me incomodou desde o dia que eu saí daqui naquele dia. E eu pensei, tenho que esperar a quarta daqui 15 dias para poder fechar essa ponta. Porque a gente pode entender errado, meus irmãos, e achar que maturidade cristã é o muito conhecer. Achar que uma pessoa que muito estuda é muito madura. E uma pessoa que pouco conhecimento tem é criança na fé. Porém, maturidade cristã não está relacionada à quantidade de conhecimento que você tem. Mas o quanto você coloca em prática daquilo que você conhece. Uma pessoa que tem conhecimentos profundos sobre o Evangelho, sobre teologia, sobre doutrina, sobre ortodoxia, pode ser muito menos maduro do que uma pessoa que mal sabe ler, desde que ela não coloque todo esse conhecimento em prática. Mas uma pessoa que pouco conhece e deixa a sua vida ser conduzida pelas verdades da Bíblia, é uma pessoa muito mais madura do que alguém que muito conhece, mas não coloca nada em prática. Então eu queria amarrar essa ponta, queria que você entendesse que quem prega não necessariamente é mais maduro do que quem ouve. Porque eu posso ter adquirido muito conhecimento para compor essa palavra, compor essa pregação. E Deus pode ter me abençoado com a capacidade de entender com mais facilidade. Mas eu posso ser muito mais imaturo do que qualquer um de vocês. Basta que a gente saia daqui e meça nos nossos comportamentos diários, nos nossos relacionamentos diários, o quanto dessas verdades balizam as nossas atitudes, direcionam o nosso caminhar, o nosso viver. Quando você se relaciona com alguém, como que você trata essa pessoa? O quanto da Bíblia direciona as suas atitudes? O Washer falou uma vez, se você quer saber que um homem é espiritual, você não olha para as manifestações dele dentro da igreja, mas como ele trata a sua família em casa, como ele trata os seus amigos no trabalho. Você quer ver se um homem é espiritual demais, ou ele é crente, ou ele tem relacionamento com Deus de verdade, não olha para o tanto de conhecimento que ele tem, mas o quanto ele coloca em prática o conhecimento que ele tem, não importa a quantidade. Ou os cristãos não vão ser conhecidos pelo quanto eles conhecem a Cristo, mas o quanto eles são parecidos com Cristo. Quando os cristãos receberam essa alcunha pela primeira vez na história da igreja, as pessoas não chamaram ele de pequenos cristos, porque eles sabiam muito sobre o seu Salvador, mas porque eles eram muito parecidos com ele.
quando eles viam falar sobre o Evangelho, eles viam aquelas pessoas muito parecidas com aquelas palavras. E as nossas atitudes não podem estar distantes daquilo que falamos. As nossas palavras têm que estar muito próximas dos nossos passos. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, e eu li um livrinho, O Poder da Oração, de E.M. Bones. Ele fala que muitas vezes a pregação não tem poder porque o pregador não tem legalidade para pregar. Fala de muitas coisas, mas não vive aquilo que fala. E as pessoas que escutam não veem a legalidade naquele que fala. Lembra daqueles salmos que a gente, eu não sei de cor, daquele salmo não, daquela, não sei se é uma parábola, uma história que alguém contou, que foi uma pessoa e pregou no púlpito os salmos e tal, e ninguém ligou nada. Aí um dia foi um senhorzinho e leu os salmos, e todo mundo se converteu e recebeu aquela palavra. Daí falaram, alguém falou que um conhecia os salmos do autor, do pastor, e o outro conhecia o pastor do salmo. Isso é colocar em prática, dar legalidade, porque é aquilo que a gente fala. Porque a gente fala muitas coisas, meu irmão, eu posso aprender muitas coisas. O diabo sabe muito a respeito de Deus. Talvez se botasse o diabo num debate teológico com a gente, talvez não. Acho que com certeza nós perderíamos. Mas não é o conhecer que salva, é o conhecer a Cristo. Amém? Ficamos entendidos? Que não é para a gente se achar sabichão demais, mas tentar ser o mais parecido com Cristo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para nos fazer parecidos com Ele. Agora, porém, nesse texto, depois de o autor alertar sobre a letargia do crescimento espiritual, quando o cristão ele recebe, tá bom desse jeito, eu não quero mais, eu também não preciso mais estudar, porque eu já sei tudo, e eu também não preciso mais me esforçar, porque eu também já sei tudo. Essa é a tal da letargia. Então, ele combate isso severamente. E ele alerta agora sobre um perigo ainda maior do que a imaturidade, que é a apostasia. O autor já tinha tratado desse assunto no capítulo 3. Lembra que a gente falou lá no capítulo 3 sobre o perigo da apostasia? Ele tratou no capítulo 3, do versículo 12 ao 19, e vai tratar de novo no capítulo 10, dada a gravidade disso. Porque ele está escrevendo para uma igreja, não sei se em sua grande maioria, mas grande parte daqueles crentes estavam apostatando da fé. Eles estavam abandonando o cristianismo, estavam voltando para as sombras do judaísmo. E realmente muitos cristãos estavam abandonando. E ele acha muito relevante tratar desse assunto, sobre a apostasia. Então ele vem tratar desse assunto, de alguns que estavam apostatando da fé, e que esse texto parece para a gente que alguns eram salvos e estavam, portanto, perdendo a salvação por causa dessa apostasia. Irmãos, no dia 31 de outubro, a gente comemora o dia da Reforma Protestante. No ano de 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero fixa nas portas do castelo de Wittenberg 95 teses, sobre assuntos que ele achava relevante que os doutores da igreja viessem para um debate. Ele não fez aquilo ali para criar uma revolução. Ele fez ali porque tinha assuntos relevantes na igreja que precisavam ser tratados pelos doutores daquela época. E a partir daquele momento a Reforma Protestante se tornou um movimento muito sólido. E muitos teólogos foram aderindo a esse movimento. E a Reforma foi ganhando corpo. E teólogos muito importantes como Calvino e Lutero começaram a escrever tratados sobre a fé. Livros e textos que explicavam as doutrinas bíblicas. E uma dessas verdades, uma dessas doutrinas, são os chamados cânones de Dort, que eles...
calma aí, irmãos, está chato, mas vai chegar, vocês vão entender porque eu estou falando sobre isso. Que eles explicaram e sistematizaram a fé, porque muitas histórias estavam chegando aos ouvidos do rei. Histórias distorcidas, então era necessário sistematizar isso, escrever algo explicando no que é que a gente acreditava, para que as pessoas não distorcessem a fé. E a fé reformada foi estruturada em torno desses escritos. E foi os cânones de Dort que exporam a doutrina bíblica da salvação em 5 pontos. A depravação total do homem, que talvez não seja tão estranho assim para a gente, que o homem foi depravado em todas as suas faculdades. A expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, que é a quinta dessas doutrinas e que é a doutrina mais negligenciada, se a gente estudar esse texto com pouca profundidade. Esses 5 pontos, eles caracterizam a igreja reformada, da qual nós somos frutos. E o último deles é justamente esse que eu acabei de falar, que falam que os regenerados, os nascidos de novos, não podem perder a sua salvação. Aqueles que são verdadeiramente convertidos, aqueles que são verdadeiramente salvos, não podem perder essa salvação. Porém, cabe a nós analisar essa passagem, se ela realmente está indo na contramão de outros textos bíblicos. De outros textos bíblicos que ensinam sobre a perseverança dos santos. Que aqueles que são verdadeiramente convertidos, aqueles que são regenerados, aqueles que nasceram de novo, não podem retroceder. Não estão guardados por suas próprias forças. Não é eles que se autoguardam, é Deus que guarda. É preciso entender que a grande questão é se uma pessoa regenerada, selada pelo Espírito Santo, justificada pela fé, habitada pelo Espírito de Deus, seguras das mãos de Cristo, escondida com Cristo em Deus nas regiões celestiais, batizada pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo, é possível ela perder-se eternamente? Voltar atrás? Tudo isso ser jogado fora? E perder-se eternamente? Pode alguém ser salvo num dia e condenado no outro? Talvez sejam questões simples, mas comecem a se tornar inconsistentes quando a gente ouve assim com tanta clareza. Pode Cristo escolher alguém para salvar hoje e amanhã rejeitar essa pessoa? Verdades como nós professamos de que não somos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu? E Cristo nos escolhe num dia e nos rejeita no próximo? Nos escolhe de manhã e nos rejeita na tarde? Começa a se tornar meio inconsistente quando você vê que nós fomos adotados como filho adotivo de Deus. E quando Paulo usa essa expressão, dentro daquela cultura, de que a adoção romana era irrevogável. Um casal não poderia adotar um filho e rejeitá-lo no outro. Poderia até fazer isso com um filho natural, mas não com um filho adotivo. E Paulo realmente usa isso para mostrar que a nossa adoção é irrevogável. Nós o rejeitamos. Sim, nós o rejeitamos. Todos nós o rejeitamos. Eu rejeitei a Cristo. Lucas rejeitou a Cristo. Pastor Vagnaldo rejeitou a Cristo. Pastor Luciano rejeitou a Cristo. Mas foi a luz do Espírito Santo que veio e nos resgatou para Ele. A fé não é um dom do Espírito Santo? Não foi Ele que iluminou as nossas mentes? Não foi Ele que nos atraiu para Ele? Cristo não falou que ninguém pode vir a mim por sua própria vontade, a não ser que Deus o envie? E aqueles que virem a mim, de forma nenhuma, eu o lançarei fora? Vamos construir esse pensamento? Estaria o texto indo contra João 10, 28 e 29? Vou pedir para o irmão se ele consegue colocar para a gente construir esse pensamento juntos. João 10, 28 ao 29.
Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Jesus aqui não está dando uma condicional. Ele está falando uma verdade absoluta. Foi meu Pai que deu essas ovelhas para mim. Ninguém veio porque quis. Foi Deus que deu. E aquelas que vierem a mim, de maneira nenhuma eu vou rejeitar. Se Cristo não rejeita e a vontade dele é soberana, ele não rejeita. E ele falou, e o Pai, que é maior do que tudo, vai segurar elas. Por isso que ninguém pode arrebatar-nos das mãos de Cristo. Será que essa doutrina também estaria indo contra Filipenses, capítulo 1, versículo 6? Tenham paciência, meu irmão, que a gente precisa olhar juntos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando que ele está plenamente convencido de que quem começou a boa obra em vocês, vai concluí-la. Não depende do que você faz. Não é isso que a gente professa? É Ele que conclui. É Ele que começa. Ele é o autor do querer e do realizar. É Ele que faz. Será que essa doutrina também estaria indo contra esse texto? Também estaria indo contra 1 Pedro 3, do 5 ao 3? Vamos ler junto esse texto? Será que esse texto está indo contra esse texto? Porque a Bíblia, será que está se contradizendo em relação a isso? 1 Pedro, capítulo 3. Do 3 ao 5. Não, dos... 1 Pedro 3, versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites... Não é esse texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 5 ao 3. Do 3 ao 5. É isso aí, tá certo. Eu marquei errado. Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Não é esse texto. 1 Pedro 3, 5. Bom, eu devo ter errado o capítulo. Deve ser o capítulo 1. É o capítulo 1, né? É o capítulo 1, mano. E o versículo 3. Deixa que eu leio aqui. Todo louvor, vamos ver se esse texto está indo contra esse que a gente vai ler. 1 Pedro capítulo 1, versículo do 3 ao 5, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, agora temos uma viva esperança. E uma herança imperecível. Uma herança imperecível, ou seja, que não perece, que não morre, que não se acaba, que não se corrompe. Pura e imaculada, pura, sem pecado, sem mancha, sem nada. Que não muda nem se deteriora. Essa esperança que não muda nem se deteriora. Guardada para vocês no céu. Está guardado, está no céu. Isso não se deteriora, isso não muda, isso não é imaculado. Nada pode imacular essa esperança. Versículo 5: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder. É Deus que os protege. Com o seu poder, até que recebam essa salvação. Está claro?
até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. É uma esperança imperecível, incorruptível, e é Deus que guarda, está guardado por Deus, no céu, para nos ser revelada até nos últimos tempos. Todo esse vasto material bíblico, ele vem da legalidade, e eu acredito, porque o irmão Luciano falou no domingo aqui. Você lembra que o irmão Luciano falou, você tem certeza da salvação? E alguém levantou a mão, outros ficou meio assim, o irmão Luciano foi enfático, não, você tem que ter certeza da sua salvação. E eu acho que o irmão Luciano está certo, nós precisamos ter certeza absoluta da nossa salvação. E eu me lembro que uma vez eu falei isso para alguém, e alguém falou assim, tu é muito arrogante mesmo. Tu é muito arrogante, porque como é que tu pode ter certeza que tu nunca mais vai cair da tua fé? Que tu nunca mais vai se desviar? Que tu nunca vai pecar? Aí aquilo me abalou. É verdade. Mas hoje, um pouco mais maduro, eu sei que eu tenho certeza da minha salvação, não porque ela está guardada debaixo das minhas obras. Não que ela está guardada pelo meu sim. Não que ela está guardada pela minha santidade. Porque ela está guardada por Cristo. Por Deus. Irmão Luciano está certo, você tem que ter certeza da sua salvação, porque ela está guardada debaixo do poder de Deus, do poder misericordioso de Deus. Foi Ele que salvou e é Ele que guarda. Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você ainda tem a sua salvação atrelada às suas obras, aos seus atos. Eu vou trabalhar a minha vida inteira incansavelmente para me manter santo, porque senão eu vou perder a salvação. Mas quando eu tenho certeza absoluta que a minha salvação está guardada no poder misericordioso de Deus, pela misericórdia de Deus, então eu tenho plena convicção de que eu não sou tão bom assim para guardar. Então, o ter certeza da salvação, como o nosso pastor falou, é humildade. É ser humilde e reconhecer que você está guardado por um Deus maior do que você. E graças a Deus que Ele tomou essa decisão, porque se Ele deixasse nas nossas mãos, inevitavelmente nós não seríamos salvos. O inferno estaria superlotado. E o terreno no céu estaria barato, porque estava sobrando. Quem, meu irmão? Quem em sã consciência, se a Bíblia tivesse um texto claro, definitivo, absoluto, cabal, de que se você não for santo até o último dia da sua vida, você vai para o inferno, quem aqui alimentaria uma esperança de um dia habitar com Cristo? Seja sincero no seu coração. Seja sincero consigo mesmo. Sem teologia. Sem hipocrisia. Sem precisar falar, é uma pergunta retórica, mas para dentro de você, quem alimentaria a esperança ou pregaria essa esperança para alguém de uma salvação escatológica? De que um dia Jesus voltaria e eu habitaria com Ele? Como? É inconsistente essas duas verdades habitarem no mesmo pensamento, no mesmo campo das ideias. A Bíblia é enfática em relação a isso. Em primeira vista, parece até que essa passagem está falando justamente o contrário, de que é possível, de que uma possível queda, é impossível uma recuperação, de que é impossível uma fatal recuperação de um crente verdadeiro que cai. Um crente verdadeiro pecou, caiu, perdeu a salvação. Se alguém defende isso, inevitavelmente, irmãos, vai ter que defender que é impossível se salvar de novo, porque é o que o texto está falando. Se eu acreditar que o pastor Luciano, sendo crente, regenerado, nascido de novo, coração de carne, salvo, se desviou da palavra, eu também tenho que aceitar que é impossível ele voltar, porque é o que o texto diz. É impossível que ele seja salvo novamente, porque ele vai estar novamente crucificando Cristo. Consegue entender a consistência das duas ideias?
A Bíblia não nos mostra isso. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. E não resta dúvida de que há essa distinção. Um vasto material bíblico que nos mostra que há uma verdadeira distinção entre igreja visível e igreja invisível. Cristo morreu por pessoas de toda tribo, raça, língua e nação. E não dá para a gente imaginar que pessoas de toda tribo, raça, língua e nação estejam dentro de uma igreja invisível, de uma igreja visível. Não pode essas pessoas estarem todas dentro da Filadélfia. Não pode essas pessoas todas estar dentro da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista. O problema é que nem todos que estão dentro da igreja visível estão dentro da igreja invisível. Cristo morreu por uma igreja santa e imaculada. Essa igreja será arrebatada. Vai habitar com eles no céu, num lugar onde não vai haver guerra e a paz reinará eternamente. Mas nem todos que fazem parte dessa igreja pela qual Cristo morreu fazem parte da igreja visível. Há muitas pessoas dentro das nossas igrejas que não são salvas. Então nós temos que aceitar que não basta nós professarmos uma fé, não basta a gente ser batizado, não basta ser letrado no Evangelho, ter um alto cargo eclesiástico, mas se não formos nascidos de novo, se não formos regenerados por Cristo, se não formos lavados pelo seu sangue. A igreja visível é aquilo que a gente vê. A igreja invisível é aquilo que Cristo vê. Não me julgue, meu irmão, pela minha capacidade de pregar. Eu estou aqui, estou pregando, isso é muito fácil. Se você pegar qualquer pessoa que palestra no mundo, que não precisa nem ser crente, e mandar esse texto para ele estudar, ele vai pegar todo o material bíblico e vai aqui e vai expor com vocês com maestria. Mas sem o Espírito Santo, essa pessoa não vai ser salva. Então não basta isso, meu irmão. É diferente aquilo que você vê daquilo que Cristo vê. É diferente daquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos e aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de nós. Há muita diferença. Então nós precisamos aceitar isso. Um exemplo disso, por exemplo, é Judas Iscariotes. Será que alguém ouviu pregação melhor do que Judas Iscariotes? Será que alguém viu mais milagres do que Judas Iscariotes viu? Será que alguém em sã consciência, olhando para Judas, poderia dizer que ele não era um salvo? Não, mas para aí, meu irmão, foi Cristo que escolheu ele. Foi Cristo que chamou. Ele estava ali com Cristo, tinha até um cargo de confiança. Ele era o tesoureiro do grupo. Eu não sei se o nosso pastor teria a coragem de dar um cargo de tesoureiro da igreja para alguém que ele não confiava, para alguém que ele pensasse que é ladrão. Aquele cara estava ali, mas Jesus falou que ele era um demônio. Então, a posição não determina quem você é, nem lá no mundo e nem aqui na igreja. É o que o texto está falando. Em contrapartida, nós temos Pedro, que ouviu as mesmas pregações que Judas, as mesmas pregações, viu os mesmos milagres e cometeu o mesmo erro de negar Jesus. Porém se arrependeu e foi levantado por Cristo. Duas pessoas no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, vendo os mesmos milagres. Umas caiu e não se arrependeu, e o outro se arrependeu, foi levantado por Cristo, foi um grande líder da igreja e hoje está sentado com ele nas regiões celestiais. O apóstolo João foi enfático ao referir-se a esse tipo de crente apóstata em 1 João 19:20. 1 João 19:20.
Eu estava olhando para cá, eu poderia ler lá. Está acostumado com as tecnologias. 1 João 19. Não é? Versículo 19. Capítulo. Versículo 19. É só para ver se vocês sabiam que não tinha. Tá, deixa eu procurar aqui de novo, meu irmão. Eu acho que eu escrevi errado de novo. O texto é complexo. Deixa eu ter certeza aqui. Isso, 1 João 2,19. 1 João 2,19, coloca lá. O texto na minha Bíblia diz assim: advertência contra os anticristos. Eles falam assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Ele fala para um grupo que saíram dos nossos e eles não eram crentes. Ele fala porque o fato de eles sair é evidência de que eles não eram. Eles não eram crentes e saíram dos nossos. Eles só mostraram que não era quando saíram. Agora ele fala para os que ficaram. Mas vocês, no 20, mas vocês têm uma unção que procede de Deus, procede do santo. E é essa unção que faz com que eles estivessem ali, que eles tivessem permanecido. Há uma diferença sempre entre os que têm e os que não têm. Saíram porque não eram dos nossos. E nós que ficamos, é porque somos? São porque têm a unção. São guardados pela unção do santo. Ele foi enfático quando ele falou sobre isso. Isso para mim é uma palavra de conforto. Logo, como que a gente deve interpretar então esse texto de Hebreus? Isso tudo foi a introdução, para que a gente pudesse entrar no texto com uma visão certa do que o apóstolo está falando aqui. Então, como que a gente deve interpretar esse texto? Uma regra da hermenêutica, de interpretação bíblica, é que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Quando você vê um texto muito difícil de ser entendido, você precisa procurar um texto claro que explique o texto difícil. Não podemos pegar um texto que está explicando uma doutrina claramente e explicar ela a partir de um texto difícil. Mas a Bíblia sempre vai ter um texto mais claro que explica um texto mais difícil. Então, quando um texto está difícil de entender, procuremos um texto mais claro que nos explique esse. A Bíblia explica a própria Bíblia. É a primeira regra de hermenêutica, de interpretação bíblica. Então, a gente deve pegar esse texto, esses 2 primeiros versículos, e explicá-lo à luz de outro texto mais claro. Assim a gente pode examinar o texto. E algumas lições a gente pode tirar dos versículos, e a gente vai ter que terminar semana que vem. Só que eu vou fazer uma pequena introdução dos 2 primeiros versículos 5 e 4, para a gente terminar no próximo, a gente entrar no texto específico no próximo estudo. Nos versículos 4 e 5, aonde ele fala: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há por vir, e caíram, aí no 6, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Irmãos, vocês estão conseguindo entender? Mais do que eu explicar, eu preciso ter certeza que vocês estão entendendo o que está sendo dito. Estão entendendo? Amém? Bem alto, amém? Deu mais ou menos, 50% disse amém, 50% não. Eu lembro que eu estava na escola que a gente dizia, quando mais de 50% do aluno roda, a culpa é do professor, que não soube explicar. Mas quando é só uns 3, eu me ferrava, que sempre era eu que rodava.
Ora, ele fala assim, ó, para aqueles que uma vez foram iluminados, ele está dirigindo essa palavra para alguém, no versículo 4 e no 5. Para quem são essas pessoas? Ele não diz aqui para quem são as pessoas, mas ele fala no versículo 9, no final, depois do texto que a gente leu, no 8, ele fala assim, ó, amados, olha o que ele fala, amados, no versículo 9, esse versículo vai explicar o 4 e o 5, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Olha que no 4 e 5 ele fala, aqueles, e agora no 9 ele fala, a vocês. Ele está se referindo a um outro grupo de pessoas. No 4 e 5 ele se refere a um grupo de pessoas, e no 4 e 5 ele se refere a outro grupo de pessoas. E ele fala que para esse grupo de pessoas, do versículo 9, ele diz assim, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos, certeza absoluta, de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deixa eu reformular o pensamento. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Aquele grupo era um grupo de apóstata, agora esse grupo era um grupo de salvo. Então quer dizer que o autor de Hebreus não está escrevendo aqueles primeiros versículos para os salvos da igreja. Ele está escrevendo para outro grupo de pessoas, para os não salvos, para aqueles que apostataram da fé. Lembra que a gente falou que a carta aos Hebreus está sendo escrita porque muitas pessoas estavam deixando a fé cristã e voltando para o judaísmo por causa da perseguição? Ele está falando que essas pessoas apostataram da fé por causa da perseguição. E ele está falando para aquelas pessoas. E agora ele está falando para os salvos. Ele disse, mas para vocês, nós sabemos que tem coisas muito melhores, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Então, para a gente iniciar o estudo, encerrar hoje e continuar na próxima semana, a gente começa com essa ideia de que há dois grupos de pessoas do versículo 4 e 5. Um no versículo 4 e 5 e um no versículo 9. O texto que nós acabamos de ler, do versículo 4 ao versículo 8, não está sendo dirigido aos santos, não está sendo dirigido aos salvos, mas aos apóstatas. Outra coisa importante que a gente deve pensar é que essa palavra caíram só foi usada uma vez no Novo Testamento, nesse texto. E como que a gente vai entender a potência dessa palavra na tradução da Septuaginta? Lá eles usaram uma palavra para traduzir essa palavra como apostasia. Para provar, ela foi usada para expor casos graves de desvios de conduta e apostasias. Então essa palavra caíram é muito diferente de um irmão quando comete um pecado. É um irmão que comete apostasia. E cair é muito diferente de apostatar. Mas você pode cair, meu irmão. Você está trabalhando hoje, você pode falar um palavrão, é pecado. Você pode, de repente, Deus nos guarde que não, porque é Ele que nos guarda, você cair em adultério. E um dia depois você se arrepender. E se jogar aos pés de Cristo, e com certeza você vai ser perdoado. Você pode cometer um ato de injustiça no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar. Assim como Pedro cometeu. Mas você pode se render a Cristo e ser perdoado pelos seus pecados. Isso é cair. A apostasia não. A apostasia é virar as costas para a verdade. É virar as costas para aquilo que um dia você professou. Mas a gente vai se aprofundar nesse texto daqui a 15 dias. Pode ser? Então esse texto hoje foi uma introdução sobre essa doutrina bíblica, sobre essa verdade que está sendo exposta, e para a gente entender que, à luz de outras passagens, esse texto não pode estar se contradizendo. Porque você, numa leitura mais superficial, como é que lá diz isso e aqui está falando que... E de repente até muitas pessoas usam esse texto, meu irmão, num ato de injustiça, de expor a pessoa que pecou e mostrando que para ela não tem mais chance de salvação.
Irmão crente, na fé, está ali, está fazendo as coisas tudo certinho, e de repente, por um desvio, porque é normal, o cair é do homem. Ele caiu, cometeu um pecado, e as pessoas apontam o dedo e falam, agora já era. Porque agora, se tu quiser voltar, tu vai ter que crucificar Cristo novamente. E a pessoa carrega aquela culpa por falta de entendimento. É por isso que meus filhos perecem por falta de conhecer as Escrituras. Por uma interpretação errada de um texto, pode carregar uma culpa. Já pô, e agora então? Eu não tenho mais chance? Não tenho mais salvação? É o que o texto está falando. Mas não é disso que ele fala, a gente viu essa noite. Ele não está falando dos verdadeiros crentes, ele não está falando dos salvos, está falando dos apóstatas. Amém? E é por isso, meu irmão, que o que eu aprendo com isso é que nós, como cristãos, nós temos que nos apegar a Deus, com todas as forças que há em nós. Nos apegar ao sangue de Cristo, à sua obra de salvação na cruz. Porque é Ele que nos levanta, e é Ele que nos guarda, e graças a Deus. Graças a Deus você pode alimentar uma esperança viva no seu coração. Uma esperança real no seu coração. De que você está guardado em Deus e você experimentará um dia um relacionamento íntimo com Ele. Um dia, como é que eu posso dizer, meu irmão, como às vezes eu falo, que eu espero ansiosamente o dia em que eu vou morrer e vou me abraçar com Cristo, e vou conversar com Ele, vou ouvir a voz dEle. Eu anseio isso todos os dias da minha vida, se eu não tivesse plena convicção de que é Ele que está me guardando. Glória a Deus por isso, isso é conforto, é consolo, é esperança, é palavra de salvação. Nós somos salvos porque Ele nos guarda, e graças a Deus por isso, meus irmãos, que eu tenho plena convicção de todas as vezes que eu erro, eu me achego a Cristo, me achego ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, porque Ele nos perdoa, porque é Ele que nos guarda, mas Ele é o nosso sumo sacerdote. Lembra que a gente aprendeu, foi tirado dos meios dos homens, para ter tido as mesmas experiências dos homens, as mesmas aflições dos homens, e agora, conhecendo a nossa fraqueza, Ele pode ter misericórdia de nós. Por isso Ele é o nosso sumo sacerdote, por isso Ele teve que nascer homem, por isso Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus por isso, glória a Deus por Cristo, glória a Deus porque Ele nos guarda, glória a Deus porque Ele nos sustenta, glória a Deus porque Cristo falou que ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Glória a Deus porque Ele complementou dizendo, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Glória a Deus porque Ele disse que ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, porque o Pai que me deu é maior do que todos. Glória a Deus porque Ele disse, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nem a altura, nem a profundidade, nem o que era, nem o que há de vir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá, nada. O seu pecado, presta atenção, não é maior do que o poder misericordioso de Deus. O seu pecado não é maior do que o amor de Deus. O seu pecado não é maior do que o poder salvífico. O seu pecado não é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo. Cristo não derramou o seu sangue de forma ineficaz. Ele derramou eficazmente o seu sangue na cruz, para salvar todos aqueles, como a irmã Regina disse, que Ele tem propósito de salvação. E a nossa oração é que Ele alcance a todos. Amém? A oração mais acertada que eu já vi na vida, eu aprendi a partir de hoje, fez parte das minhas irmãs. Oro para que Deus alcance todos aqueles a quem Ele tem propósito de salvação. Por isso que eu digo que eu aprendo a ser crente com as irmãs. Teologia eu aprendo na academia, nos cursos que eu faço, mas ser crente eu aprendo com eles. Porque ser crente não é conhecer, ser crente é praticar. O muito conhecimento não é maior do que o pouco que você coloca em prática. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor? Amém? Realmente são textos, se a gente não contextualizar, a gente pode criar um monte de pretexto e botar a garantia da minha salvação naquilo que eu posso fazer para Deus, eu estou perdido.
Martim Lutero que falou que quando eu olho para mim, eu vejo que é impossível ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que é impossível me perder. Ninguém que fale verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, é uma obra do Espírito Santo. Quando eu falo isso com toda a verdade, com certeza é o Espírito Santo que está habitando em mim. Mas muitos chamam o Senhor, Senhor, mas não fazem o que Ele manda. Mas, Wagnaldo, e aquele texto que diz que eu tenho que perseverar até o fim? Se eu não perseverar, é Ele que vai te ajudar a perseverar. Tu quer dizer que se eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser? Se tu pensa assim, meu amigo, eu acho que tu está enganado, não é um salvo, não. Então vou empiar o pé na jaca? Não, se tu pensa assim, eu acho que tem que rever os teus conceitos. Porque aquele que é salvo, irmão, eu vou dizer para vocês, aquele que tem certeza da obra que Cristo fez na vida dele, irmão, nenhum tropeço é o fim para ele. Pergunta para o Júlio César se alguma vez ele abandonou Jesus na mente dele. O seu Espírito Santo não cutucou ele a vida inteira enquanto ele estava aqui, meio não vindo na igreja. Não foi para o mundo, mas ficou assim, afastado. Olha que ele estava sempre martelando. Não conseguia, mano, ficar feliz. Não consegue mais viver sem isso. Por isso eu creio que isso deve dar força para nós, ter essa certeza de que Cristo nos chamou, nos escolheu a buscar santidade, a buscar ser parecido com Ele. E eu e o irmão Luciano pregamos 2 anos lá na agropecuária, lá na agricultura ali. Fazia toda sexta-feira, 7 horas da manhã lá pregar para eles. Sabe por que nós ia? Porque nós tínhamos certeza que poderia ter algum escolhido ali no meio. Nós tinha certeza no coração que poderia ter alguém escolhido por Deus ali e ouviria a mensagem e seria salvo. Porque se a gente tivesse certeza, não tem um escolhido, é eles que vão escolher, nós poderíamos ir lá e dizer assim, vamos ficar 2 anos lá. Existia a possibilidade de ninguém aceitar. Mas se existisse um escolhido ali, existia uma grande possibilidade de um salvo vir lá e se reconciliar com Deus. Então pregue, porque Deus vai acrescentar esses escolhidos. Isso deve motivar nós a pregar. E saber que a nossa pregação não é em vão, porque uma hora ela vai bater numa terra fértil. Eu quero dizer, você vai ter galardão por causa disso, sabia? Pregue para todos, lance a semente em tudo quanto é tipo de terreno. Porque eu tenho certeza, 1/4 daquelas pessoas que você irá pregar, vai receber a palavra e vai dar fruto. Que nós possamos sair daqui com essa certeza nos nossos corações. Deus vai acrescentar a igreja conforme aqueles que Ele escolheu. Mas Ele vai acrescentar através de nós que vamos lançar essa semente. Nós temos essa responsabilidade. Aqueles que verdadeiramente foram alcançados por Cristo Jesus. Enquanto nós vamos semeando, Ele vai cuidando, vai protegendo e Ele vai dar o crescimento. Nós não temos crescimento em nada, Ele que vai dar o crescimento, amém? Vamos nos colocar de pé. Essa pregação é um incentivo para os salvos, sabia? É um incentivo para aqueles que realmente foram selados pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido. Nós que o tínhamos rejeitado com todas as nossas forças, mas o Senhor foi nos buscar e pagou um preço tão alto por nossas vidas. Derramou seu sangue precioso por nossas vidas, e
Isso tem que ser a coisa que deve nos impulsionar cada vez mais, Senhor, a sermos parecidos contigo. Cada vez mais a pregar essa palavra para aqueles que ainda não ouviram. Cada vez mais nos santificarmos, sim. Nos santificar, cada vez mais nos separarmos, Senhor, das coisas que desagradam o Senhor. E quando esbarrarmos com essas coisas, entendermos que o tropeço nunca é o fim. O tropeço é uma forma de um momento de arrependimento. E nos voltarmos, porque sabemos que o Senhor é um advogado fiel, que está à direita do Pai, intercedendo por nós, nos guardando, nos perdoando de sempre que falhamos. Então, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Sábado agora, nós damos sequência no Congresso Aviva Jovem. Vai estar com a gente aqui o irmão Rodrigo ali é Rodrigo, né? Da esquerda, aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um momento bem edificante para todos nós. Venham, convide alguém para estar com a gente e que nós possamos realmente fazer desse Aviva Jovem um campo de evangelização, porque vai que entra um escolhido aqui dentro que ainda não ouviu a palavra. Vai que você convida um amigo seu e ele é um escolhido e chega aqui, a palavra penetra no coração dele e mais um salvo se ajunte a nós nessa caminhada. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos.